Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino e espero que estejam super bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês com tranquilidade sobre como aceitar o passado também é aceitar um pouquinho o presente. Você vai entender o que eu tô falando e vou te ser bem sincero. Primeiro, tá muito calor aqui em São Paulo, e segundo, que meu maior prazer, minha maior vontade seria poder fazer vídeos no YouTube aqui todo dia sem ter que ficar pensando demais no tema, sabe? Poder fazer assim, liga a câmera, fala sobre um tema e as pessoas vão assistir, mesmo se eu não deixar um tema claro. Eu não preciso fazer um título tão apelativo. Isso é difícil, mas seria o meu grande sonho da minha vida, que as pessoas só vissem, tem vídeo do Fred, vou clicar. Ah, que legal, a gente poderia falar sobre várias coisas tão interessantes, mas talvez não tão comerciais. Mas vamos falar sobre hoje esse tema que eu pensei aqui, que vai ser uma filosofia sobre a gente aceitar o passado para estar mais presente com nós mesmos. Não se esqueça, claro, de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. E outra coisa muito importante, primeiro link na descrição. Você tem acesso a todos os meus livros, todos os meus produtos. Dá uma olhadinha que pode ter algo que vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento, de autoentendimento. Beleza? O que eu quero dizer com aceitar o passado também é, de certa forma, aceitar o presente. Quando a gente começa a olhar para esses três prismas diferentes, né? O passado, o presente e o futuro. O presente sempre é o mais saudável deles, onde a gente deve estar. Por quê? Porque o presente é estar com o nosso coração muitas vezes distraído. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está presente, a gente não está convivendo com a ansiedade do futuro, nem com a tristeza e melancolia do passado muitas vezes. Se a gente fica muito preso ao passado, a gente fica melancólico, a gente fica com as amarras, a gente não consegue seguir em frente. Se a gente está muito preso ao futuro, à ideia de perfeição, à busca, à ansiedade, a gente não vive o nosso presente, que é aonde nós estamos, que é o que a gente de fato tem. Quando eu falo da importância de a gente aceitar o passado, é que muito dos grandes aprendizados vem da aceitação do nosso passado. O passado sempre é um lugar de aprendizado e não um lugar de automutilação, não é um lugar para a gente ficar se magoando, se machucando, voltando para trás e ficar voltando toda hora. É um lugar de aprendizado. Eu vou para o passado, olho, aprendo, parte desse sofrimento existe, mas ele não precisa ser revivido todos os dias. A gente não precisa reviver o passado todos os dias. Isso é muito sábio. O passado é um lugar de aprendizado. Então isso é importante. Talvez o primeiro ensinamento do dia nessa nossa conversa filosófica de hoje. E qual é o ponto dessa questão? O ponto e o entendimento de tudo isso é que se a gente não aceita o passado como nosso, muitas vezes a gente não consegue ter um presente e um futuro feliz. E aceitar o passado inclui aprender a perdoar os outros, inclui a gente aprender a estar bem com o que a gente foi, a abraçar a nossa imagem que a gente tem de nós mesmos e a gente percebe que a gente não é o que a gente imaginava. Isso faz parte da vida. Você só vai amadurecer quando você olhar pra você e falar, putz, eu nunca fui o que eu imaginava. No geral, as pessoas não são o que a gente imagina. E não porque as pessoas não são boas, mas porque isso acaba sendo sempre uma construção. Teu pai e tua mãe, ele é mais idealizado por você do que o que ele de fato é, né? O seu amor, a pessoa que você se relaciona, até o próprio eu, a gente se idealiza, a gente se acha mais bonzinho do que a gente é, ou a gente se acha mais culpado do que a gente é. Difícil a gente ter uma visão clara, e a busca pela visão clara das coisas é o que vai trazer a paz, a sabedoria, o despertar, né? O olhar claro, sem muita ansiedade, sem muita melancolia, sem muita culpa, sem muita vitimização, sem culpar os outros nem culpar a si mesmo, olhando o que é e aceitando e abraçando e amando o que é, né? O que nossos pais são, o que a gente é, o que a vida é, e não ter um julgamento de bom ou ruim nisso, mas seguir deixando que a gente seja protagonista da nossa própria vida. Quando a gente está feliz com o que a gente está vivenciando, quando a gente está presente, a gente acaba tentando não controlar as coisas. E a grande chave para não sofrer nessa vida é não tentar controlar tanto essas coisas. Tentar controlar o que vai acontecer, ou tentar mudar, mesmo que seja na nossa cabeça, a gente às vezes muda a narrativa para tentar se proteger. E a questão é que quando a gente aceita, eu digo esse passado, olha para esse passado e fala, eu errei. Eu não fui legal, eu preciso aprender a perdoar.
E entende que isso faz parte de você. Aceita essa sombra, aceita esse lado. Quem não olha o passado de uma maneira clara, quem não olha o passado de uma maneira translúcida, quem não aceita o passado com o coração, não vai evoluir para o futuro. Vai ficar como se tivesse uma âncora sempre. Eu preciso voltar ao seu que era. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo perdoar. E você tá sempre preso àquilo. Aceita. Não é não quero ver e vou seguir. Eu aceito, eu entendo e agora eu sigo. Eu perdoo, eu olho para tirar isso de mim. Porque eu deixo o passado alugar um triplex na minha cabeça. Não vale a pena. Essa autopunição não vale a pena. Então a gente deixa, e aceitar ele com o coração é olhar ele de forma limpa, sem julgamento, sem bom ou ruim. Ele foi, é isso. E faz parte de nós. Todos nós temos nossas histórias, nossos medos, nosso jeito de olhar a vida, sabe? A gente não pode se sentir culpado pelo que aconteceu ou que fizeram com a gente, e ao mesmo tempo a gente também não pode estar sempre ansiando, achando que o futuro vai acabar a qualquer minuto. É sobre viver o presente. Parece um papo meio, Fred, viver o presente é muito difícil, mas é um treinamento, é um entendimento, porque senão a vida fica muito cansativa, senão você sofre pelo que já passou e quer controlar o que ainda não viveu, e aí você vai gastar a vida inteira assim, e vai passar, e vai passar, e vai passar, até você ter consciência que, eu não controlo nada. O que foi, agora eu tenho que seguir daqui pra frente. Esse é o processo. Aceita com o coração. Olha pro passado e fala, eu olhei tudo que tem que olhar, eu aceito, eu perdoo, eu entendo, eu melhoro, isso faz parte de mim, aconteceu, faz parte da minha história, e ela é como ela é. E tá tudo bem. E olha para o futuro e fala, eu não sei o que me aguarda, eu faço o melhor que eu posso no presente, espero que o mundo distribua novidades, coisas positivas, e que o meu movimento agora no presente resulte em coisas boas no futuro. E daqui para lá não tem como controlar. Viva em paz no presente, que o futuro vai acontecer de uma forma bonita. Essa é a questão. E aceita um pouco mais isso. Aceita, não luta contra coisas que são maiores que você muitas vezes, né? No sentido de futuro, de presente, de coisas que passaram, de coisas que estão por vir. É isso, é o que é. A gente não muda os fatos, a gente aceita e dá uma nova dinâmica a eles, entendeu? Então, aprende a aceitar um pouquinho mais o teu passado, entende que ele faz parte de você, que você não é tão perfeito como você imaginava, sabe? Que a gente não pode ficar sempre na ansiedade de viver o novo. Se a vida for uma busca por novidades, sempre vai ser uma frustração. Isso até é um tema de outro vídeo que a gente pode falar. Então, eu quero que você leve essa filosofia de hoje, eu quero que você reflita um pouco sobre isso, sabe? Sobre os sofrimentos existem e a gente tem que amadurecer. Todo sofrimento é uma oportunidade de amadurecer. A gente pode sofrer e não amadurecer, mas a gente nunca vai amadurecer sem sofrer. Isso é um processo natural, é a experiência de viver. A vida não é sobre ganhar mais dinheiro, a vida não é sobre comprar mais coisas. A vida é um processo de evolução pessoal. É a gente que tem que evoluir, o resto é legal, faz parte, é muito gostoso viajar, ter dinheiro, sabe, ter família, namorar, isso tudo é maravilhoso. Mas no fundo, o propósito é o quanto você está evoluindo nessa vida. Busca isso, sem se cobrar demais. Lembra do que eu sempre falo, a vida não precisa ser uma dieta detox. Só começa a comer melhor, devagarzinho, e as coisas vão acontecendo. É a mesma coisa que eu digo pra você. A vida não precisa ser a vida perfeita. A vida precisa ser constante e a gente melhorando pouquinho a pouquinho. E olhando pro que acontece de uma maneira mais inteligente, mais tranquila e menos controladora. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo que eu liguei a câmera e falei. Eu gosto disso. E um pedido do meu coração, vem pros vídeos independente do título. Isso me faria muito feliz. Beijo, se cuida e até.